Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Teológica João Calvino. Hoje estamos iniciando nossa quarta aula do curso de capacitação para obreiros. Nós vamos iniciar essa aula observando os degraus da EBI. Então, existem aquelas perguntas-chave que nós vimos na última aula, e colocamos em prática no texto de Mateus, capítulo 28 e verso de número 19, mas a EBI também ela possui alguns degraus que devem ser observados. Os irmãos lembram que eu falei que a observação por meio da EBI ela é progressiva. E como é que começa essa progressividade? Como é que atua? O primeiro degrau nós chamamos de observação. Então, na observação, nós vamos tentar entender, vamos procurar entender o que a passagem está falando. Então, o que o texto está dizendo? Eu me debruçar sobre o texto e observar aquilo que de fato ele está dizendo. Então, o que esta passagem diz, o que estou vendo, o que vejo no texto, de forma muito clara, sem eu impregnar o texto com minhas pressuposições ou minhas ideias. Então é aquilo, nesse momento da observação, é quando nós vamos olhar para o texto, lembrando que sem levar nada para ele, ou tentando não levar nenhuma pressuposição para ele, mas observar aquilo que de fato ele nos diz, aquilo que o próprio texto nos faz entender. O segundo degrau é a interpretação. Então, se nós começamos observando o texto, entendendo aquilo que ele está falando, de forma clara, então há de se perceber ou há de se entender que vamos chegar a uma interpretação. Então, na interpretação, nós não ficamos só com aquilo que o texto diz, mas aquilo que o texto significa. Então, o uso de palavras, o uso de algumas expressões que podem nos deixar bem conectados a entender aquilo que o texto está falando, e assim a gente pode compreender de fato o que o autor disse, o que ele quis comunicar, o significado que ele quis comunicar com suas palavras. O terceiro degrau é a aplicação. Então não adianta eu ser um bom observador do texto, não adianta eu ser um bom intérprete do texto, entender o que de fato o texto diz, se eu não aplicar. Então aqui é onde está a cereja do bolo da hermenêutica, é na aplicação. A hermenêutica nos oferece ferramentas para ler, entender e aplicar corretamente as verdades entregues ou as verdades descobertas no texto. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é o que essa passagem diz e o que implicações essa verdade que é exposta por essa passagem ela nos traz, em que ela implica. Então, uma vez que nós entendemos o que o texto diz, nós devemos também aplicar na nossa vida cotidiana aquilo que o texto diz. Só um instante. Aqui. Para chegar a essa questão da observação, da interpretação e da aplicação, nós precisamos seguir 5 passos para observar de forma coerente, de forma correta o texto. São 5 passos. Então, o primeiro passo são aquilo que eu já falei para vocês, que são leituras rápidas para pegar o todo da passagem. Então, não é uma leitura desleixada, mas é uma leitura onde você não vai se preocupar com os detalhes, mas com o todo. Nesse momento é só para você pegar toda a totalidade da obra, entendeu? O texto na sua totalidade. É o primeiro passo. O segundo passo é observar a forma literária. O que eu estou lendo? Eu estou lendo o Evangelho, eu estou lendo
uma epístola, eu estou lendo poesia, texto apocalíptico, que tipo de literatura eu estou lendo? É um texto histórico, descritivo? Então isso influencia bastante em como nós enxergamos e como interpretamos o texto. Tá? Então tenho que observar a que tipo de literatura eu estou lendo. Né? Então, por exemplo, se nós lemos Mateus, então nós sabemos que estamos lendo o quê? O Evangelho. Evangelho segundo São Mateus. Dentro do Evangelho nós temos parábolas, que também é uma forma literária que está inclusa, está ali dentro do Evangelho. Então, quando eu estou lendo uma parábola, eu tenho que entender que estou lendo uma forma literária chamada Evangelho, mas que aquele trecho específico eu estou lendo uma parábola ou uma narrativa histórica ou coisas assim. Se nós lermos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos que estamos lendo uma carta. Quando lemos epístolas ou quando lemos um documento histórico, como é o caso de Atos, então nós devemos saber diferenciar esses documentos por sua classificação literária. Tá? Então, outra coisa, o terceiro passo de observar o texto, que é observar a estrutura. Como é que esse texto está estruturado, né? Eu acredito que os irmãos lembram que outrora eu falei que em alguns textos é muito fácil você descobrir o tema central da passagem e daí já dividir aqueles temas secundários ou aquele complemento do tema central. Mas existem passagens que não são tão bem arrumadinhas assim, então tenho que observar a estrutura da passagem para entender como que o autor organizou o texto, né? Como ele estruturou o texto. Às vezes aquilo que ele quer comunicar, aquela verdade que ele quer comunicar, a verdade principal, ela não se encontra no início do enunciado dele, mas às vezes no núcleo ou no fim, muitas vezes, né? Então nós temos que observar a estrutura do texto para conseguir, de fato, entender aquilo que o autor quis comunicar. A quarta forma, ou o quarto passo para se observar o texto é observar o contexto. Então, nós entendemos por contexto o contexto histórico, né? Ou seja, aquilo que estava acontecendo historicamente ali. Contexto textual imediato, que são aqueles versos que vêm antes e aqueles versos que vêm logo após. E o contexto textual mais amplo, ou seja, se aquelas passagens, aqueles versos mais próximos não são suficientes para que eu tenha um bom entendimento do que o autor está querendo falar, então eu tenho que ir aumentando o meu campo de visão em relação ao texto até alcançar a totalidade que me dá com clareza o entendimento daquilo que o autor está querendo comunicar. Tá? Então, se eu leio versículos antes e depois e não foi suficiente para entender o que o autor está dizendo, então eu leio capítulos antes e depois e leio, se necessário, o documento inteiro, se necessário, outros documentos do mesmo autor, se necessário, todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia. Então, é necessário que nós observemos o contexto, tanto o contexto imediato quanto o contexto mais amplo. E o quinto passo, que é observar a gramática, né? Termos importantes, palavras que se repetem, termos desconhecidos, nós devemos observar, marcar e procurar entender o significado, procurar no dicionário bíblico, no dicionário teológico. Tá? Termos enfatizados, alguns textos onde o autor ele enfatiza determinados termos. Tá? As ligações dentro da passagem, né? Por que esse texto está localizado aqui? Qual a relação desse texto com as demais partes do texto? Então são coisas, são elementos que nós devemos nos esforçar para que possamos ter uma boa compreensão do texto e uma boa observação. Tá? Como na terceira aula, eu vou sugerir aos irmãos um exercício em Tito, agora o texto em Tito 2, do verso 11 ao 14.
para que os irmãos apliquem todo esse conteúdo que nós vimos nessa aula, tá? Então depois eu gravo uma aula especificamente só para a gente pontuar aquilo que foi observado no texto.